Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você for novo por aqui, já se inscreva aqui embaixo, deixa o like e compartilha com todos os seus amigos que está começando mais um episódio do projeto Debate sobre Futebol com convidados. E hoje a gente tem um convidado muito especial, ele que é conhecido aí nas redes sociais como Barbudo Tricolor, já soma mais de 500 mil seguidores em todas as redes sociais. O cara é simplesmente um fenômeno, né? Então a gente vai trocar um pouquinho de ideia aí sobre a Eurocopa, sobre Copa América, sobre esse nosso trabalho, né? Que a rotina tá muito corrida agora, né? Que tem muitos jogos, começa desde manhã, vai até a noite. Então, muito obrigado aí, Barbudo, por você estar participando desse projeto aí com a gente. E ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar pra rapaziada, né não? Fala galera, beleza? Aqui é o Barbudo Tricolor. Eu fico, mano, lisonjeado aí com o convite. Muito obrigado aí por ter chamado pra falar aqui sobre futebol, falar aqui sobre esse nosso trabalho, né? E vamos que vamos, mano. Fazer o que a gente gosta, que é falar sobre futebol. É isso aí, muito obrigado aí, Barbudo, mais uma vez por você estar participando. E pra gente só dar start aí nesse vídeo, vamos começar apresentando esse nosso convidado de hoje, né? Ele que veio pra São Paulo pra começar aí, pra ficar um pouquinho mais perto desse trabalho, não é mesmo, Barbudo? Conta um pouquinho aí de onde você veio, como é que tá esse dia a dia seu agora? Isso, então, eu nasci aqui em São Paulo, só que minha família, ela acabou se mudando lá para Fortaleza, onde eu também tenho família, né? E aí eu morava lá tranquilamente, estudei lá, fiz toda a minha parte de formação lá. E foi lá que eu comecei a página para debater, para trocar ideia com torcedores de outros estados, né? Eu já fazia isso no Facebook, mas eu comecei a página no Instagram para começar a fazer esse debate com o pessoal. Foi dando muito certo até a hora que, cara, furou a bolha, comecei a ganhar seguidor demais, começou a... Tudo que eu tentava ali, eu tento muita coisa até hoje, faço muitos testes ali, mas acabou dando certo ao ponto de eu vir morar aqui, que era o meu sonho, né? Até porque eu comecei a página desde lá falando sobre o São Paulo. E eu sempre achei que, pô, seria perfeito vir morar aqui em São Paulo, acompanhar de perto e para os jogos e tudo mais. Aí, depois de uns 6 meses da página, eu consegui fazer uma viagem para cá, conhecer como era aqui e tudo mais. E aí, depois de 1 ano e meio por aí, eu vim morar aqui definitivamente para trabalhar aqui já com internet 100%. Olha só que legal, né, galera? O cara tava lá em Fortaleza, começou com esse sonho, mesmo torcendo aí para a equipe do São Paulo, viu que pode dar certo, né? Então é isso que a gente sempre fala aqui, né? Para você que tem um sonho, corre atrás. Ele veio aqui para São Paulo para ficar mais perto, né? Para ter aí mais oportunidades e agora tá só com esse trabalho, não é isso, Barbudo? Exatamente. Ali no começo da página, né? Não tem como você também começar largando tudo e só fazendo esse trabalho. Foi ali conciliando. Na época eu estava fazendo um estágio e aí eu saí desse estágio, passei a me dedicar exclusivamente à página e na época a faculdade, né? Depois que isso começou a dar certo, mano, só foi melhorando as questões aí e hoje eu só trabalho 100% com internet. Só isso. E fala um pouquinho das suas redes aí, como a gente comentou no começo do vídeo, já são mais de 500 mil seguidores, né? Fala um pouquinho pra galera que tá acompanhando a gente. Beleza, então, a gente está presente em todas as redes sociais. É importante falar que antes desse tempo em que eu vim morar aqui, que tudo deu certo, as coisas começaram a andar, eu tive um período em que eu estudei muito essa questão da internet. Quando eu entrei para começar a fazer conteúdo, eu já tinha uma boa noção, porque eu acompanhava muito esse tema e eu fui me preparando. Eu passei ao longo assim, de 1 ano só me preparando e quando eu comecei eu fui naquelas. Já sabia algumas coisas que eu tinha que fazer, outras coisas fui implementando, fui aprendendo no caminho. Você acaba que aprendendo muita coisa na prática e eu sempre fui muito a favor dessa questão de você ser multiplataforma. Por exemplo, estou aqui no vídeo, esse estilo de vídeo. A pessoa que é acostumada, e às vezes é uma preferência da pessoa, a assistir esse tipo de conteúdo, ela vai encontrar meu conteúdo lá. Pessoa que gosta de outro tipo de conteúdo, vídeo na vertical, na horizontal, ela também vai encontrar meu conteúdo de outra maneira. Pessoa que quer saber, por exemplo, gosta tanto de você ao ponto de que mesmo você sendo influenciador de futebol, ela quer saber da sua vida, do seu dia a dia. Vai ter ali minha rede social que você vai ver um pouco mais do meu dia a dia. Então eu sempre fui a favor desse modelo
e foi o que para mim deu muito certo, tanto que hoje a gente tem números expressivos em todas as redes. Se for olhar Insta, TikTok, Kawaii, Facebook, até Twitter, né? O pessoal gosta de mim no Twitter. A gente está presente em todas. Então o cara é simplesmente um sucesso em todas as redes sociais, como ele mesmo disse. Se você quiser assistir um vídeo longo sobre São Paulo, você pode assistir. Se você quiser assistir um vídeo curto aí sobre futebol em geral, você pode assistir. Se você quiser acompanhar a rotina, se você quiser acompanhar tudo, você vai estar podendo acompanhar aí o Barbudo nas redes sociais. E agora vamos entrar um pouquinho no assunto do momento, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a Eurocopa que começou nesta última semana e tá pegando fogo, né? A gente vê muitos jogos muito interessantes. Às vezes o favorito se complica ali com a zebra. É isso que dá tanta graça aí no futebol. Nessa primeira rodada a gente teve muitos jogos interessantes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para mim, depois eu vou passar a palavra pro Barbudo aí, o jogo mais surpreendente foi justamente a estreia, né? A Alemanha goleou simplesmente a Escócia por 5-1. Nós tivemos também um jogo que a Romênia fez um placar expressivo contra a Ucrânia por 3-0. A Ucrânia até então era a favorita, e tivemos outros grandes jogos, como por exemplo o jogo da Turquia, né? Que a Turquia estava ganhando até o minuto final ali por 2-1, o goleirão do time adversário foi para a área e no contra-ataque a Turquia acabou aí decretando a vitória. Então foram jogos muito interessantes. Teve alguma surpresa logo de cara assim para você? Alguma seleção que te chamou a atenção nessa primeira rodada, Barbudo? Cara, justamente esse jogo da Turquia era uma seleção ali que tem alguns nomes interessantes. Tem um que eu queria muito ver, que não teve muito protagonismo no time do Real Madrid, até porque o time do Real Madrid é uma seleção, né? Tinha que ter espaço. Mas fez uma boa temporada, que foi o Arda Güler. Tá comandando a seleção, fez um golaço na primeira rodada. Eu acho que pode ser uma seleção aí surpresa pelo que apresentou e por causa desse moleque, que pode chamar a responsabilidade. Muita gente falando de Endrick aí no Real Madrid, mas vale dar uma olhada também nesse jogador que vai querer ter o espaço dele nessa próxima temporada. Com certeza, o Arda Güler joga muita bola, fez um lindo gol de fora da área ali no momento que o jogo estava até complicado, né, para a Turquia. Depois ele fez esse gol, deu um pouquinho mais de tranquilidade, e ele jovem, né, 19 anos, se não me engano, já chamando a responsabilidade para um país, né, até porque a Eurocopa é uma competição assim que realmente para o mundo inteiro, todo mundo gosta de acompanhar, e o Arda Güler chamou esta responsabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre as favoritas, né, porque para mim tem duas seleções aí que tá se destacando nesse início. Outras seleções deixaram um pouquinho a desejar, como por exemplo a Bélgica, né? A Bélgica perdeu na estreia para a Eslováquia, né? Uma favorita que estreou perdendo, mas tem duas seleções que estrearam aí com o pé direito, né? A Alemanha em 2 jogos foram 2 vitórias e a Espanha também 2 vitórias em 2 jogos, inclusive um jogo contra a Itália, né? Um jogo que a Espanha dominou, teve muito mais finalização, foi 1-0 com o gol contra, né? Mas a Espanha poderia ter feito mais, né? Então o que você acha dessas favoritas aí nesse início de Eurocopa? Mano, tô gostando demais de ver a Espanha, era uma das seleções mais fortes aí que você olha para a Eurocopa, é impossível você não colocar a Espanha aí como uma dessas favoritas, né? Por mais que a Eurocopa já comece com a Alemanha, com a França também sendo favorito. É interessante essa questão da Espanha, porque os craques realmente do time tá sendo o Lamine Yamal, né, do Barcelona, e também o Nico Williams. Eles foram capa aí de revista lá da Espanha, falando que a torcida no geral espanhola não gosta muito deles na seleção, porque eles não seriam espanhóis assim, 100%, né? Mas a questão é que, mano, é engraçado, porque eles nasceram na Espanha e não tem tanta aprovação, mesmo sendo craque e carregando a seleção. Quem viu o jogo da Espanha contra a Itália viu realmente uma seleção bem superior. A Itália, que a gente sabe, tem uma camisa pesadíssima. Exatamente, e muito interessante isso que você falou, porque tanto o Yamal, tanto o Williams praticamente levaram a Espanha nas costas nesse último jogo. O Williams, se eu não me engano, acho que deu 3 canetas no lateral direito da Itália lá, vai sonhar com ele. Estão jogando muita bola, né? E essa questão da aceitação às vezes é um pouquinho mais difícil da gente entender, mas a Espanha é uma equipe que para mim, uma seleção que para mim vem muito forte nessa seleção. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Alemanha, né? Até porque a Alemanha é anfitriã, estreou com a goleada, né, 5-1, depois fez 2-0. Você acha que a Alemanha, por ser anfitriã, por ter aí, quem sabe, a última competição do Toni Kroos, né, que depois da Eurocopa ele vai parar, e por ter outros grandes craques, né, como por exemplo o Florian Wirtz e o Musiala, né, que são duas joias que estão surgindo, você acha que a Alemanha também vem forte para essa competição? Eu acho que, assim, questão de conjunto, pode ser até a grande favorita, né? A Espanha que a gente comentou, pelo menos para mim, defensivamente não é lá essas coisas.
Diferente da Alemanha, que tem o Neuer, tem até uma briga, né, do Neuer com o Ter Stegen por causa da titularidade, mas é um time muito mais, na minha opinião, aí, consistente em todas as fases. Ali. Defesa você vai olhar um absurdo, meio de campo, dispensa comentário, o Musiala que você falou, o Wirtz. E o ataque também é muito bom, né, que é municiado pelo próprio Toni Kroos na sua última competição, ainda em altíssimo nível. Para a gente lembrar, o Toni Kroos, ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje da temporada, podendo até, quem sabe, fazendo uma excelente Eurocopa, ameaçar o que seria a bola de ouro do Vinícius Júnior. Exatamente, o cara acabou de ganhar a Champions League, está em altíssimo nível jogando a Eurocopa. A gente poderia ver ele por pelo menos mais 2 anos, né? Mas a decisão dele aí gostaria de parar no auge, né? E parece que vai ser isso mesmo aí, não parece que não vai ter mais volta, né? A gente falou um pouquinho sobre a Espanha, falou um pouquinho sobre a Alemanha e vamos falar um pouquinho da França agora, né? A França que estreou também vencendo, foi um jogo difícil, o Mbappé teve até um probleminha, né? Ele quebrou o nariz ali, vai usar uma máscara nesses próximos jogos. A França que esteve na última final de Copa do Mundo, na outra Copa do Mundo saiu vencedora. A França que sempre vem com gerações muito fortes. Dá para colocar a França também nesse pote aí de favoritos, Barbudo? Inevitavelmente a França, na minha opinião, assim, primeira rodada da França me decepcionou um pouco, esperava mais, jogo ali meio pragmático, né, ali ganhando na bacia das almas. Quem sabe agora nessa segunda rodada o Mbappé teve um problema até então, não sei se mudou ali a estimativa, até porque já apareceu com a máscara, né? Mas a expectativa é que ele voltasse só na próxima fase da competição, que seria ali já a fase mata-mata. Mesmo assim, a seleção muito forte ali. Eu gosto muito do Dembélé, eu sou, fãzaço do Dembélé, então acredito que não só ele, né? A seleção toda é forte, tem 2 peças para cada posição de altíssimo nível. É inevitável que a França seja colocado como favorito, até porque o Mbappé não tem Eurocopa, ele quer muito ter uma. Exatamente, né? Tá com a camisa do Barcelona, onde o Dembélé jogou muito. É bem polêmica a passagem do Dembélé, mas eu gosto muito desse jogador também. E agora, né, a gente falou sobre as favoritas e a gente vai falar agora sobre as surpresas, né? Sempre tem nessas competições alguma seleção que ninguém tá esperando nada e que pode se destacar. Eu vou dar um destaque aqui para a Geórgia, que apesar de ter perdido a estreia, jogou muita bola. Que Kvaratskhelia, que é um grande jogador da equipe do Napoli, né? Apareceu bastante e obviamente tem muitas surpresas. Mas para mim, nesse primeiro jogo, nessa primeira rodada aí, a grande surpresa eu vou destacar aí como a Eslováquia, né, que estreou vencendo a Bélgica que tem já de alguns anos grandes nomes, né, do futebol mundial. A gente pode citar o De Bruyne, o Hazard não está mais hoje, né, mas durante muito tempo jogou muita bola. Ainda tem o Lukaku, ainda tem outros grandes jogadores, o Courtois que não está na competição, mas com certeza é um dos principais, se não o principal goleiro do mundo, né, e para mim a grande surpresa dessa primeira rodada foi a Eslováquia. Mas se eu for falar um palpite aqui, qual seleção pode surpreender nestas fases finais aí, eu colocaria a seleção da Ucrânia. Apesar de ter estreado perdendo, conseguiu reverter aí na segunda rodada, conseguiu uma vitória importantíssima justamente sobre a Eslováquia. Eu acho que a Ucrânia pode sonhar um pouquinho mais alto. Tem alguma seleção aqui assim que ninguém fala, mas que você pode dar uma olhada diferente para ela, Barbudo? Assim, é interessante falar sobre isso, porque é uma seleção que eu vou mencionar aqui que não é nunca colocada entre as favoritas, né? Você vai olhar para a Eurocopa, você vai falar de Inglaterra, vai falar de França, vai falar de Espanha, vai falar aí da Alemanha, mas você nunca coloca a Holanda, que tem uma camisa pesada, uma Holanda aí que a gente sabe, né, mano, é inspiração para muitas equipes, aquela Holanda lá atrás, a laranja mecânica, né? E chega com a equipe que, na minha opinião, pode surpreender. Não fez uma baita na primeira rodada, assim como algumas seleções não fizeram, mas pode surpreender. E entrando nesse ponto de que nunca é colocado como favorita, eu acho que pode ser uma surpresa aí, por ser uma camisa pesada e por ter aí uns nomes interessantes na seleção. Exatamente, a Holanda ninguém fala nada, o Barbudo pontuou muito bem aqui, mas tem uma seleção muito boa, né? Pode citar o Van Dijk, que para mim é um dos melhores zagueiros do mundo, jogando ao lado de Nathan Ake, que fez uma grande temporada com o Manchester City, nomes como Memphis Depay e outros grandes nomes, né? Então a Holanda pode sim surpreender, eu acho que é muito importante isso aí que o Barbudo falou. E agora, né, a gente falou sobre as favoritas, falamos sobre alguém que pode surpreender e vamos falar sobre decepção, né? Para mim, neste início aí de Eurocopa, quem mais está decepcionando é a Inglaterra. A Inglaterra
Inglaterra a gente sempre fala porque tem grandes jogadores, mas na minha visão, não sei se você vai concordar ou discordar, na minha visão a Inglaterra é mal treinada. Eu não sou tão fã assim do Gareth Southgate, né? Ele tem praticamente uma Ferrari em mãos e muitas das vezes ele não sabe utilizar, né? A Inglaterra estreou vencendo sofrido, né, com o gol do Bellingham contra a Sérvia e na segunda rodada já empatou jogando muito mal, né? Ele tem um ataque como, por exemplo, com o Harry Kane, tem outros grandes jogadores como o próprio Bellingham que flutua ali do meio pro ataque, mas parece que ele não sabe muito bem mexer nesse time da Inglaterra, né, Barbudo? O que você acha sobre isso? Muitas críticas aí, né? O Gareth Southgate, ele tem nas mãos aí, além de uma seleção absurda, com nomes em todas as posições. A gente falou da França, que a Inglaterra também tem basicamente 2 jogadores por posição e tem um dos melhores jogadores da temporada também, né? Artilheiro de Premier League, que é o Cole Palmer, que ele inclusive não está sendo utilizado, né, nesse time da Inglaterra. Eu acho que assim, realmente é questionável a qualidade do técnico, mas é aquela coisa, né? Passou ali de fase, vai ter que alguém ter culhão para derrubar a Inglaterra, porque mesmo sendo um técnico que não agrada os olhos, mesmo tendo ali as escolhas bem estranhas, é o atual finalista da competição, né? Então, a Inglaterra, às vezes, aí, no peso do time, dos jogadores que individualmente rendem muito, pode chegar na decisão de novo. Bem lembrado e bem posicionado também, como por exemplo o Cole Palmer, né? O Cole Palmer que jogou muita bola nessa temporada, fez muitos gols, ele pode dizer que ele carregou o Chelsea nessa temporada, né? Porque o cara fez gol, foi o vice-artilheiro da Premier, vice-assistente da Premier, jogou muita bola, trouxe de volta o Chelsea que estava sem expectativa na temporada para disputar uma competição europeia nesta próxima temporada e não está ganhando tantas oportunidades. A gente pode citar nomes que ficaram de fora, como por exemplo Rashford, Grealish, Maddison, né? Que são destaques de grandes times da Premier League, né? Destaque o Maddison do Tottenham, o Rashford, que é o camisa 10 do Manchester United, o Grealish, que acabou de ser campeão aí com o Manchester City, nomes como o Jadon Sancho também, né? Que esteve na final da Champions League com o Borussia Dortmund, que não estiveram nesta convocação, então por isso é muito comentado essa situação do Southgate, né? Exatamente, o Sancho aí, né, que recuperou o futebol dele, o Rashford que tem aí o apoio da torcida inglesa, apesar da péssima fase que vive o Manchester United, é sempre um jogador muito bem avaliado, porque mesmo um time jogando mal, ele consegue se destacar ali individualmente e até chega a ser um dos jogadores mais desejados, né, de cada janela do mercado de transferência. É realmente um time que você vê, né? Saiu aí jogadores importantes, não foram convocados. Grealish aí, que é uma peça que está em todo o jogo dos principais times do mundo, que é o Manchester City, não é convocado, para você ver o nível dos jogadores que eles têm à disposição dessa competição. Exatamente. Então, vamos falar mais um pouquinho aqui agora. A gente vai falar sobre previsão, né? Falamos sobre favorito, sobre decepção, mas agora eu quero ver se o Barbudo vai cravar. Não vou nem falar o campeão, porque é um pouquinho mais difícil, mas quem que você acha que vai chegar na final aí? Você pode falar quem que você imagina que vai estar fazendo uma grande final de Eurocopa? Cara, a não ser que eles se cruzem aí no caminho antes da decisão, eu colocaria a Alemanha e França, que seria uma baita de uma final, né? A gente viu aí na final da Copa do Mundo uma Argentina e França. Para nível de Eurocopa, que a gente não vai ter esses times sul-americanos, eu acho que seria uma final de nível de Copa do Mundo, Alemanha e França. Alemanha e França seria um baita de um jogo na final, mas na minha previsão aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu colocaria Espanha e Alemanha. Eu acho que também seria um grande jogo, né, nesta Eurocopa. E vamos fazer outra previsão, Barbudo. Você arrisca dizer aí quem que pode ser o artilheiro dessa competição? A gente tem muitos grandes nomes aí espalhados, né? A gente pode falar do Mbappé, do Harry Kane, do Bellingham ou de outros tantos jogadores aí, mas o que você pode dizer aí que você imagina que possa ser esse artilheiro da competição? Eu acho que o homem tá no ódio para ganhar esse torneio e ele vai acabar sendo o artilheiro. O Mbappé não tem como, tem que colocar ele como um dos favoritos a essa artilharia aí. E acho que por essa vontade dele, até de agora ele sendo jogador do Real Madrid, eu acho que ele vai ser o artilheiro da competição. Pode dar um gásinho um pouquinho a mais, né? A gente viu aí que, por exemplo, eu posso destacar aqui o Musiala, né? Que fez gols nas 2 primeiras partidas da Alemanha, mas eu acho que o Harry Kane pode desencantar, né? O Harry Kane fez um golzinho ontem, não serviu para dar a vitória para a Inglaterra, mas meu palpite aí para ser esse artilheiro, eu vou no Harry Kane. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o futebol, a gente vai conversar um pouquinho mais com o Barbudo aqui, porque a gente não tá tendo apenas a Eurocopa, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar também sobre o nosso trabalho, né? O Barbudo, como a gente falou
falou no começo do vídeo, tem as suas redes sociais, eu trabalho também nas mesmas redes, né? A gente fala sobre futebol o dia inteiro. Quando a gente não tá jogando bola, a gente tá assistindo. Quando a gente tá assistindo, tá jogando videogame. Quando não tá jogando, tá gravando, tá procurando notícia. Então o futebol é a nossa vida e agora, a partir desta semana, vai ficar uma loucura, né, Barbudo? Por quê? De manhã tem Eurocopa, à tarde tem Eurocopa, aí depois tem Campeonato Brasileiro, à noite tem a Copa América, que ontem estreou com a Argentina vencendo o Canadá por 2-0. O que você pode falar sobre aí um pouquinho da Copa América e sobre essa rotina que vai ser maluca agora, né? Exatamente, não, a expectativa para a Copa América também é muito boa, porque apesar aí de, mano, não vou ser hipócrita aqui com vocês, eu gosto muito mais de assistir a Eurocopa, de acompanhar a Eurocopa. Mas a Copa América, se você for olhar direitinho, mano, tem umas seleções interessantes. Eu tô achando interessante a seleção do Chile, por exemplo. A da Colômbia vem jogando muita bola. A Argentina, então, nem se fala. Depois do que aconteceu na última Copa América, a seleção brasileira não quer deixar a Argentina levar o título de novo. E tem a seleção brasileira, com o Vinícius Júnior, que a gente sempre espera que corresponda na seleção, e ele precisa corresponder nessa Copa América para justificar uma bola de ouro, o melhor do mundo dessa temporada. Então a expectativa é altíssima para essa competição também. A Copa América vai pegar fogo. Como a gente disse aqui, a Argentina já estreou ontem vencendo contra o Canadá. O Canadá teve chance, né? O Canadá poderia ter feito um golzinho ali antes da Argentina abrir o placar. Depois que abre o placar, a gente imagina que possa abrir a porteira. Foi 2-0 ali, o Davis jogou bem, mas a Argentina poderia ter encontrado um pouquinho mais de dificuldade com o Canadá. Eu vou destacar um pouquinho aqui também a seleção colombiana, como você bem falou, que vem de uma sequência muito boa. Eu vejo muita gente falando das seleções europeias e tudo mais, mas quem se lembra dos amistosos recentes aí, a Colômbia deu um baile na seleção da Espanha, que, por exemplo, deu um baile na seleção da Itália nesses últimos dias. O Luiz Dias fez uma linda jogada, cruzou pro lateral direito deles, o Munhoz, se eu não me engano, né, que fez um lindo gol. Então as seleções sul-americanas são muito fortes, né? O Uruguai, que tem sempre grandes nomes, tem o Darwin Núñez, tem o Luizito Soares, que provavelmente pode ser a última competição dele com a seleção, tem o Ronald Araújo, que joga no Barcelona, que tá vestindo aqui o barbudo, tem o Arrascaeta, que para mim é o principal jogador do futebol brasileiro nesses últimos anos. Se não for o principal, tá nos principais. Então é uma seleção muito forte. Eu acho que o Brasil chega sempre como grande favorito, né? Mas a Argentina a gente não pode deixar de lado. A Argentina é atual campeão do mundo, ganhou a finalíssima contra a Itália, né? Que é o último campeão da Copa América contra o último campeão da Eurocopa, e ganhou a última Copa América em cima do Brasil, no Brasil, né? Então é uma competição que também, além da Eurocopa ser muito mais disputada, não sei, depende da opinião sua aí, mas a Copa América também vai ser muito acirrada, né? Com essas seleções aí da CONCACAF, né? O próprio Canadá, tem Estados Unidos, México, Costa Rica, que vai enfrentar Brasil, Jamaica, Panamá. É uma competição que também tem seu valor, né, Barbudo? Com certeza, é interessante você falar e citar a seleção uruguaia e citar os jogadores que, por exemplo, foram convocados aí do Flamengo. Tem o James Rodrigues na Colômbia, que é jogador ainda do São Paulo. O São Paulo espera que seja um jogador aí que vá bem na competição para que possa negociar ele. Mas é interessante a gente ver jogadores que jogam aqui no Brasil tendo esse nível de enfrentamento com jogadores que estão ali atuando, né, lá na Europa. O próprio Canadá que você falou aí também é uma seleção que na Copa do Mundo foi interessante de se assistir. Então o Canadá disputando também com essas seleções aqui que a gente já está acostumado, pode ser uma coisa interessante se eles conseguirem se recuperar dentro do grupo e classificar para a próxima fase. O Canadá foi muito interessante na Copa, assim como o próprio Uruguai, que quase classificou. E se classificasse e enfrentar justamente o Brasil, né, com certeza seria um grande jogo, mas o Uruguai acabou na época não se classificando. E sobre esse nosso trabalho, Barbudo, o que você pode falar um pouquinho sobre isso aí, né? Porque a gente está aqui, né, em São Paulo, né, mas a gente está acompanhando a Copa América, que é nos Estados Unidos, está acompanhando a Eurocopa, que é lá na Alemanha. O que você pode falar um pouquinho sobre esse prazer que a gente tem de trabalhar com o que a gente ama? É perfeito, né? Eu acho que isso aí é o sonho de todo amante de futebol, poder trabalhar com aquilo que ama. Poxa, a gente trabalha na nossa casa, podendo falar de Champions League, podendo falar de Copa América, que está sendo disputada em outro país, podendo falar aí de Eurocopa, né? Podendo falar aí das seleções da Europa. Se a gente quiser também, a gente pode falar de Copa da Ásia, a gente pode falar o que a gente quiser em futebol no mundo inteiro. Então é muito maravilhoso, eu diria, essa questão da gente não precisar ir se deslocar para algum canto para fazer o nosso trabalho. Lógico, a gente não pode falar aí que a gente trabalha pouco, que a vida é uma moleza, não, é muito trabalho.
Mas quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, mano, a gente vai sempre ter aquele gás a mais. É realmente muito prazeroso, como você disse, é muito trabalho, né? A gente está acompanhando as partidas, mas a gente está todo momento olhando aqui para fazer algum vídeo, preparando um novo vídeo. A gente acabou de gravar, mas a gente já está preparando o vídeo seguinte, né? Seja ele, como a gente falou, de longa duração ou um vídeo curtinho para vocês estarem acompanhando a gente. Então, realmente é muito legal, mas também é muito trabalho. E aí, voltando só um pouquinho para a Copa América aí, para a gente daqui a pouquinho dar encerramento no vídeo, dá para cravar um campeão ou então uma final como a gente cravou na Eurocopa, Barbudo? O que você acha? Dá para cravar um campeão, tá? Eu vou me arriscar aqui cravar um campeão. Você tá ligado que comigo não tem esse negócio de opinião popular, geralmente, mas eu vou ter que ser sincero aqui com vocês. Pelo momento que vive a seleção, né? A gente, apesar de ter sido uma campanha publicitária, eu acho que o Ronaldinho falou as verdades ali. A seleção brasileira vem muito mal. Eu acho que o Dorival não teve tempo ainda de conseguir encaixar direitinho essa seleção para a Copa América. Então, até pelo título, né, eu acho que, tenho certeza que na cabeça do Messi, ele acha que é capaz de levar mais um título com a Argentina e seria muito interessante para a carreira dele. Vou cravar aqui a Argentina levando de novo o título da Copa América. Olha só, um bicampeonato para o Barbudo aí para a Argentina, então eu acredito que sim, a Argentina possa chegar aí, mas eu vou dar uma cravada no Brasil. Eu acho que o Brasil pode se reerguer, eu acho que a gente não conseguiu empenhar o melhor futebol ainda, desde a época do Diniz, né, que realmente estava catastrófico, chegou o Dorival, não conseguiu emplacar ainda também, mas eu acho que a seleção brasileira sempre chega como favorita e vamos para cima deles. Então, esse debate muito legal, né, a gente falamos sobre a Eurocopa, falamos sobre trabalho, falamos sobre Copa América e tá chegando ao fim aí mais um vídeo deste projeto. Mais uma vez aqui agradecer ao Barbudo, muito obrigado aí pela participação, meu parceiro, foi muito legal. O que você pode dizer pra rapaziada aí pra encerrar esse vídeo, Barbudo? Pra encerrar, mano, é que a galera aí que é amante de futebol como a gente, tem muito jogo aí pra gente acompanhar nesse mês, isso é muito bom, né, mano? Junto com essas duas competições aí, tem também o Brasileirão, que teve ali uma pequena pausa, né, por causa de data FIFA, e agora tá voltando com mais jogo ainda, então quem adora o futebol vai gostar demais de acompanhar nesse mês aí, mano. E você que tem o sonho de viver aí, trabalhando com futebol, comentando sobre futebol, mano, acredite, seja consistente, persistente, que com certeza você vai conseguir também trabalhar com futebol aí da sua casa, falando sobre futebol no mundo inteiro. Exatamente, você pode falar para o mundo inteiro, por que não? A gente conseguiu, então a gente que sirva, né, de alguma maneira, por exemplo, para alguém que possa começar, fale do que você gosta, acompanhe o que você gosta e que você possa aí, quem sabe, também realizar o seu sonho, fechou? O vídeo está chegando ao final, muito obrigado mais uma vez, Barbudo, pela participação, muito obrigado a vocês aí que estão acompanhando a gente até aqui, voltamos mais depois com outros vídeos, um abraço, valeu!